Olá, pessoal que nos assiste, saudações. Eu sou o Adler Anaximandro Alves, Procurador-Geral do INSS, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o curso que a AGU e o INSS estão produzindo sobre a nova Previdência. Esse curso é fundamental para que todo o corpo de servidores da autarquia e os procuradores federais possam se familiarizar com essa importante reforma que mudou drasticamente a Previdência brasileira. Hoje, a nossa ideia aqui é tratar com vocês a apresentação do curso e também pontuar alguns traços que são característicos dessa reforma, mostrando seu arcabouço maior em sede constitucional. Nós vamos falar aqui quais foram os princípios que balizaram essa reforma e vamos também tratar de alguns pontos específicos que serão muito úteis para as próximas aulas que comporão esse curso. Bem, a nossa ideia aqui é tratar 4 tópicos nessa primeira aula. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a estruturação desse curso. A ideia inicial é que esse curso seja feito em um módulo de 10 aulas gravadas e um material dinâmico escrito que será disponibilizado via plataforma de EAD. Esse curso é uma iniciativa conjunta da Advocacia Geral da União e do INSS para que nós possamos realizar uma capacitação bastante prática e efetiva para todos os servidores e procuradores que lidam diuturnamente com a matéria previdenciária. A nossa ideia aqui é tratar com vocês, além da introdução ao curso, tópicos fundamentais ao entendimento das próximas aulas que serão disponibilizadas aqui por esse canal. Nós vamos falar sobre a preservação do direito adquirido nessa emenda constitucional, nós vamos falar da estruturação geral da emenda constitucional, como é que essas normas se organizaram em normas que estão no corpo da Constituição, no corpo da emenda, em ADCT, em legislação ordinária posterior, e vamos falar também das regras previdenciárias no tempo e como que isso foi alterado nessa reforma. Então, para que a gente já possa começar a nossa introdução, e já tendo sido apresentado o curso a vocês, vamos começar falando sobre o tratamento dado na Emenda Constitucional 103, a preservação do direito adquirido. Como vocês sabem, a preservação do direito adquirido no nosso direito, na nossa tradição jurídica, ela é uma tônica e ela é consolidada, inclusive, como um princípio constitucional. No caso específico da Emenda 103, até por conta da complexidade da matéria previdenciária e de toda a discussão política que tinha em torno dessa matéria, foi adotado uma estratégia muito clara de deixar explícito no texto constitucional que todo e qualquer direito adquirido em matéria previdenciária ia ser definitivamente preservado. Eu gostaria que vocês acompanhassem aqui na tela o artigo 3º da Emenda Constitucional número 103, onde ele deixa muito claro, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, que há uma preservação de todo e qualquer direito adquirido, na medida que ele diz que todos os requisitos que tenham sido cumpridos até a data de entrada em vigor desta emenda serão preservados. Aquela pessoa, aquele segurado que reuniu os requisitos de aposentadoria ou os requisitos para obtenção de uma pensão, ele tem garantido a regra que vigia no momento anterior à Constituição. No parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, garante-se também o direito adquirido à forma de cálculo do benefício. Então vocês podem perceber lá na tela que os proventos de aposentadoria devidos aos segurados a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época do atendimento desses requisitos. Então a questão do direito adquirido nessa PEC, ela foi tratada de forma explícita, prestigiando o princípio constitucional do direito adquirido, da segurança jurídica e a tradição do direito brasileiro. Então esse ponto que eu gostaria de tratar, porque daqui para frente nós vamos ver normas que alteraram profundamente a dinâmica dos benefícios, mas nós temos que estar sempre em mente, deixar muito claro que direitos adquiridos estão totalmente mantidos. Bem, no tópico 3 dessa nossa primeira apresentação, eu gostaria de tratar com vocês de um tema que está ligado à própria organização da Emenda Constitucional 103. A Emenda Constitucional 103 é um documento bastante complexo, bastante extenso,
traz normas, muda o regime próprio, muda o regime geral, muda o regime complementar, e a forma como o legislador encontrou para organizar todas essas mudanças, eu vou deixar aqui para vocês aclarado em um singelo esquema para que vocês possam depois acompanhar isso com mais tranquilidade. A Emenda Constitucional 103, em verdade, ela dispôs todas as mudanças constitucionais em 4 grandes pilares. Ela propôs, e foi aprovado, emendas no próprio corpo da Constituição Federal. Então, no nosso caso especificamente da Previdência, existem normas agora que foram incluídas no artigo 40, no artigo 201, no artigo 202 e alteraram o corpo principal da Constituição Federal. Existem regras, entretanto, que são de natureza previdenciária e não estão no corpo principal da Constituição. Elas foram alocadas pelo legislador constitucional dentro do corpo da própria Emenda 103. Então agora, para que nós possamos ter uma compreensão muito clara de toda a normatização constitucional da Previdência, a gente precisa estar atento tanto ao corpo da Constituição, o texto principal, mas também estar atento à emenda que trata de Previdência, no caso a Emenda Constitucional 103. Lá na Emenda Constitucional 103, ela não só alterou normas que estavam dentro do corpo principal da Constituição, mas traz também uma série de normas que passam a regular o sistema constitucional previdenciário brasileiro e elas são de leitura obrigatória, de observância obrigatória. São regras permanentes que não estão dentro do corpo da Constituição, mas sim dentro do corpo da própria emenda. E nós também temos uma terceira categoria, que são as regras de transição. Aquelas regras de transição que existem desde a emenda 20, a emenda 41, emenda 47, e foram colocadas aqui na emenda 103 para tratar daquelas situações para conceder algum tipo de vantagem, proteção àqueles segurados, àqueles servidores que estão, de certa forma, próximos a concluir o seu ciclo de vida previdenciário, próximos de adquirir algum direito, mas que ainda não adquiriram. Então essas regras de transição foram tratadas, sim, dentro do corpo da própria emenda constitucional. E por fim, temos uma quarta regra, um quarto tipo de norma que consta dentro da reforma, que são as disposições transitórias. As disposições transitórias, eu vou falar no slide seguinte, elas são normas que tentam estabelecer um link, um canal, uma transição adequada entre a norma que foi alterada na Constituição e a regulamentação posterior que viria por meio de uma lei ordinária ou uma lei complementar. Eu chamo a atenção aqui de vocês e acompanhem comigo aqui no slide as disposições transitórias e como é que elas foram pensadas. As disposições transitórias, elas são regras do sistema que fazem um canal para uma nova situação que vai se iniciar ainda. Quando nós mudamos o texto da Constituição, as normas ordinárias que estão abaixo da Constituição podem se manter, de certa forma, contraditórias e conflitantes com esse novo texto constitucional. Como a ideia da emenda constitucional era ter uma vigência imediata para grande parte do seu conteúdo, o legislador optou por criar o que nós chamamos aqui dessas disposições transitórias. As disposições transitórias, elas são normas que foram estabelecidas no corpo da Constituição para garantir que haja efetividade até que leis posteriores, ordinárias ou complementares, venham tratar dessa matéria no futuro. A ideia principal das disposições transitórias é garantir efetividade automática a uma série de normas que foram alteradas pelo texto constitucional. Então, como eu coloco aqui nesse slide, os principais objetivos das disposições transitórias são suprir vazios legais que surgirão depois da promulgação da PEC e até a edição de normas posteriores de caráter ordinário ou complementar, ou mesmo para desconstitucionalizar determinadas matérias. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Exemplos primeiros da desconstitucionalização da matéria. Vejam que interessante. No corpo da emenda, no artigo 23, as regras sobre pensão, elas foram tratadas no parágrafo 7º do artigo 23 da seguinte maneira: as regras sobre pensão previstas nesse artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor dessa emenda poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência e para o regime próprio dos servidores da União. Percebam,
Nesse tipo de artigo, a reforma da Previdência, através da Emenda Constitucional 103, desconstitucionalizou uma matéria que era tratada exclusivamente no corpo da Constituição. Então, essas normas aqui, elas dizem respeito a uma antecipação de uma situação que viria com a desconstitucionalização dessa matéria. Mas percebam que a ideia aqui foi deixar claro que essas normas que foram desconstitucionalizadas serão observadas ou serão regulamentadas conforme o artigo 23, parágrafo 7º. Um outro exemplo de disposições transitórias que foram levadas para dentro da Emenda Constitucional 103 é o que diz respeito à competência delegada. Como vocês sabem, o INSS, apesar de ser uma autarquia federal, ele pode ser demandado hoje tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, quando aquela determinada cidade não seja sede de uma vara federal. A Constituição, através do seu artigo 109, foi alterada e desconstitucionalizou essa matéria. O que antes era uma regra definitiva colocada no texto constitucional, foi colocada agora de forma condicional. A lei poderá autorizar as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado, poderem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando essa comarca não for sede de vara federal. Percebam, antes havia uma determinação da Constituição autorizando, de princípio, que toda cidade que não tivesse vara federal pudesse receber a competência delegada. Agora não. Isso será definido na forma da lei. Houve aqui a chamada desconstitucionalização da competência delegada. E isso é considerado, dentro do nosso rol aqui exemplificativo, um exemplo de disposição transitória. Um outro tipo de disposição transitória que nós temos são aquelas relacionadas à necessidade de suprir vácuos legislativos que ficarão por conta da promulgação até que lei posterior seja editada. Um exemplo muito claro, e vai ser o dia a dia nosso aqui no INSS e na Procuradoria, diz respeito à questão tratada no artigo 26 da própria Emenda Constitucional 103, onde diz que até que lei discipline o cálculo dos benefícios, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas com base para contribuições a regime de previdência social e ao regime geral de previdência. Percebam, a ideia do legislador aqui foi, até que viesse uma norma, para que essa pudesse dar efetividade, já foi estabelecido de forma antecipada uma regra que passa a valer até que outra norma de caráter ordinário ou complementar, a depender do caso, possa tratar essa matéria de forma diversa. O quarto tópico, e já finalizando a nossa primeira aula aqui, que eu gostaria de tratar com vocês, são as regras previdenciárias e como elas ficarão no tempo. Como vocês sabem, regras previdenciárias, na verdade, não se anulam, elas se somam no tempo. Você que está lidando ali com um pedido de benefício, você precisa saber quando aquele pedido foi feito, qual era a normatização que valia para aquele determinado período. Então essas normas elas não se anulam, elas ficam fracionadas no tempo. No caso da Emenda Constitucional 103, ela trouxe alguns pontos diferentes do que acontecia no passado. Antes de mais nada, eu gostaria de trabalhar com vocês o que já entrou em vigor e o que vai entrar em vigor. Começando pela regra geral, que é relacionada a grande parte da reforma e da Emenda Constitucional 103, todas as normas praticamente relacionadas ao regime geral de previdência, com a promulgação, já entraram efetivamente em vigor. O que ainda não entrou em vigor está disposto na Emenda Constitucional dizendo o seguinte: o que está relacionado a contribuições previdenciárias, elas só entrarão em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à promulgação da PEC. Então, tudo aquilo que diz respeito à majoração de alíquota, forma de cálculo das contribuições, isso aí está postergado para o quarto mês subsequente à promulgação. Ainda não entrou em vigor também as normas relativas aos regimes de previdência dos estados e municípios. Como vocês sabem, do texto da Emenda Constitucional 103, relacionado a estados e municípios, esses foram retirados e estão sendo tratados numa outra PEC que corre perante o Senado e Câmara.
tudo que está relacionado a esta PEC e que diz respeito a estados e municípios só entrarão em vigor quando esses entes, estados e municípios, promulgarem suas próprias leis tratando da matéria. Então, no que diz respeito à entrada em vigor de normas que estejam contidas dentro da PEC, eu chamo a atenção que, para o regime geral, a maior parte dessas normas já entraram em vigor. O que está relacionado à contribuição previdenciária só entrará em vigor no 4º mês subsequente à edição da PEC e não entra em vigor ainda as normas relacionadas aos regimes próprios de previdência. Eu chamo a atenção aqui para 2 casos especiais. Primeiro, exatamente dos servidores de estados e municípios, que é um dado aqui que eu chamo a atenção por conta de uma característica bastante peculiar. Apesar do texto da emenda constitucional ter alterado normas que são aplicáveis a todos os servidores públicos, alterado normas que estão no corpo principal da Constituição como regra permanente, um dado interessante é que as normas que seriam aplicadas a servidores estaduais e municipais, apesar do corpo principal da Constituição ter sido alterado, essas normas ainda continuarão valendo até que noutra norma dos estados e municípios venha a ser editado. É um caso de ultratividade dessa norma que, apesar de ter sido revogada, passa a valer ainda, ou continua a valer ainda, para um grupo de servidores específicos. Um outro caso aqui que eu gostaria de chamar a atenção foi o texto da PEC 06, convertida na emenda constitucional 103, ter revogado regras de transição da emenda constitucional 98, 41 e 47. Especificamente em termos de regime geral de previdência social, foram alteradas as regras de transição contidas na emenda constitucional número 20 de 98. Essa emenda constitucional número 20 de 98 e os artigos que foram revogados tratavam de regime geral. Então, não obstante a preocupação da PEC em garantir direitos adquiridos, e isso foi feito, como eu disse anteriormente, regras de transição que valiam durante a edição da emenda constitucional número 20 de 98 foram revogadas agora pela emenda constitucional 103. O que é isso? Quer dizer, na prática, é que aquelas pessoas que não exerceram lá atrás o seu direito àquela determinada regra de transição não poderão exercê-lo no presente momento. Agora, se durante esse período, e talvez obviamente isso que tenha acontecido, essas pessoas reuniram o requisito para a aposentadoria, ainda que não tenham usufruído daquela regra de transição anterior, essas pessoas poderão usufruir do direito adquirido relacionado aos requisitos e forma de cálculo dos benefícios. Então, em termos gerais, essa é a nossa primeira aula. Eu me despeço aqui, espero que isso tenha sido bastante produtivo para vocês. Chamo e convido a todos para assistirem às próximas 9 aulas que farão parte desse conteúdo e que nos acompanhem. Eu agradeço desde já toda a sua atenção, parabenizo pelo seu interesse em aprender um pouco mais sobre a Emenda Constitucional 103 e deixo aqui o meu abraço até o nosso próximo vídeo. Um abraço.